Médico segue a enfermeira depois do plantão. O que descobriu a deixou sem chão. Dr. Ricardo Ferreira terminava mais um plantão exaustivo de 24 horas no Hospital São Lucas, em Campinas, quando algo chamou sua atenção. Há semanas vinha observando o comportamento estranho de uma das enfermeiras mais dedicadas da equipe. Naquela madrugada fria de junho, ele decidiu descobrir o que estava acontecendo com Fernanda Santos. A jovem de 28 anos saía apressada pelos corredores, as mãos tremendo visivelmente enquanto ajustava a bolsa no ombro. Suas olheiras profundas iam muito além do cansaço normal de quem trabalhava no setor de emergência. "Enfermeira Santos, tudo bem?" Ele tentou perguntar, mas ela já havia desaparecido pelos elevadores. Ricardo sentiu o coração apertar. Como chefe do departamento, conhecia bem os sinais de esgotamento em sua equipe, mas havia algo diferente no caso de Fernanda. Nos últimos meses, ela havia se tornado ainda mais dedicada, chegando cedo e saindo tarde, sempre se oferecendo para cobrir turnos extras. Contra todos os seus princípios profissionais, ele pegou o carro e decidiu segui-la discretamente pelas ruas vazias da madrugada. O que descobriu naquela noite mudaria completamente sua percepção sobre a vida daquela mulher corajosa. Fernanda estacionou o carro velho em frente a uma casa simples no bairro Jardim Campos Elíseos, uma região humilde da cidade. Ricardo observou de longe enquanto ela tirava várias sacolas do banco traseiro e caminhava rapidamente até a porta. Antes mesmo de ela abrir a casa, já era possível ouvir o choro de crianças pequenas vindo do interior. A porta se abriu revelando 3 pequenos em idades diferentes. Uma menina de cerca de 6 anos segurava um bebê no colo, enquanto um menino de 4 anos se pendurava na perna de Fernanda, todos com expressões de fome e cansaço. "Tia Fer, a Sofia não para de chorar", disse a menina mais velha com os olhos vermelhos de tanto chorar também. "Eu sei, minha princesa. A tia trouxe comida, agora vai ficar tudo bem", Fernanda respondeu com uma voz cansada, mas cheia de carinho. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber a dimensão da situação. Fernanda havia escondido por meses que cuidava sozinha de 3 crianças pequenas, provavelmente órfãos que dependiam completamente dela. Nos dias seguintes, ele começou a observar com mais atenção os hábitos de Fernanda no hospital. Ela nunca almoçava na cantina, sempre levava apenas um café preto e algumas bolachas de água e sal. Quando questionada pelos colegas, dizia que estava fazendo dieta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante uma conversa casual no corredor, Ricardo descobriu que Fernanda trabalhava há 3 anos no hospital e sempre foi considerada uma funcionária exemplar. Mas algo havia mudado drasticamente em sua vida nos últimos 8 meses. "Dr. Ricardo, posso falar com o senhor?" A voz de Carla, outra enfermeira, o tirou de seus pensamentos. "Claro, o que foi?" "É sobre a Fernanda. Estou preocupada com ela. Ontem encontrei ela desmaiada no banheiro do 3º andar. Ela disse que foi só cansaço, mas você acha que é algo mais sério?" "Doutor, ela está emagrecendo muito. E tem uma coisa estranha. Às vezes vejo ela guardando restos de comida da cantina em potes. Quando pergunto, ela diz que é para jantar em casa, mas..." Ricardo agradeceu a Carla pela informação e decidiu agir. No dia seguinte, discretamente, ele deixou um vale-alimentação de R$ 200 dentro do armário de Fernanda, junto com um bilhete anônimo. "Para quem cuida de todos, merece também ser cuidada." A reação de Fernanda foi imediata e inesperada. No final do plantão, ela o procurou em seu consultório, com o vale nas mãos e uma expressão de indignação misturada com vergonha. "Doutor Ricardo, eu sei que foi o senhor. Preciso devolver isso." Ela estendeu o vale em sua direção. "Não sei do que está falando, enfermeira Santos." Ele tentou disfarçar. "Por favor, não me trate como idiota. A secretária me contou que o senhor perguntou sobre os vales da cantina ontem. Eu não aceito caridade, doutor. Nunca aceitei e não vou começar agora." O orgulho ferido em seus olhos doeu mais em Ricardo do que qualquer recusa. Ele reconheceu ali a mesma dignidade que sua própria mãe
havia demonstrado quando criou ele e os irmãos sozinha, após a partida precoce do pai. Fernanda, eu não quis ofender você. É só que o quê? O senhor tem pena de mim? Acha que não consigo cuidar da minha própria família? Família? Ele não conseguiu esconder a surpresa. Fernanda percebeu que havia dito mais do que pretendia. Suas faces coraram e ela desviou o olhar. Esqueça o que eu disse, doutor, e por favor não se meta na minha vida particular. Ela saiu batendo a porta, deixando Ricardo ainda mais intrigado e preocupado. A tensão entre eles se tornou palpável nos dias seguintes. Fernanda evitava qualquer contato desnecessário com ele, e quando precisavam trabalhar juntos, mantinha uma frieza profissional que deixava todos desconfortáveis. Foi durante um plantão particularmente agitado de uma sexta-feira que tudo mudou. O pronto-socorro estava lotado com vítimas de um acidente envolvendo 3 carros na rodovia. Fernanda havia trabalhado 16 horas seguidas, quando, ao se levantar rapidamente para atender uma emergência, ela vacilou e caiu desmaiada no chão. Ricardo foi o primeiro a socorrê-la. Ao examiná-la, descobriu sinais claros de desnutrição severa e desidratação. Sua pressão estava baixa e ela apresentava tremores que indicavam hipoglicemia. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Ele perguntou quando ela recuperou a consciência. Eu comi hoje de manhã. Ela mentiu, evitando seu olhar. Fernanda, sou médico há 15 anos. Sei reconhecer os sinais de desnutrição quando vejo. Você não está se alimentando adequadamente há semanas, talvez meses. Isso não é da sua conta, doutor. Passa a ser quando uma das minhas melhores enfermeiras desmaia durante o plantão. Você está colocando em risco não só sua saúde, mas também a segurança dos pacientes. As palavras de Ricardo foram duras, mas necessárias. Fernanda começou a chorar, todas as suas defesas finalmente desmoronando sob o peso da exaustão e do estresse. Você não entende, ela murmurou entre soluços. Eu não posso parar. Eles dependem de mim. Se eu não trabalhar, eles não comem. Quem são eles, Fernanda? Fale comigo. Talvez eu possa ajudar. Os filhos do meu irmão. Ele não está mais conosco, faz 8 meses, e a esposa dele abandonou as crianças logo depois. Isabela tem 6 anos, Miguel tem 4, e Sofia ainda não completou 2 anos. Ricardo sentiu o coração se partir. A dedicação de Fernanda finalmente fazia sentido. Ela estava sacrificando sua própria saúde para criar 3 crianças pequenas. Por que não me contou antes? Poderíamos ter encontrado uma solução. Solução? Doutor, com todo respeito, o senhor não faz ideia do que estou enfrentando. Meu irmão deixou dívidas enormes. Tem pessoas cobrando na minha porta todo dia. A família da ex-cunhada sumiu no mundo. E minha própria família, bem, eles deixaram claro que eu estava louca em assumir essa responsabilidade. Que tipo de dívidas? Fernanda hesitou antes de responder. Ele tinha emprestado dinheiro com agiotas para tentar montar um pequeno negócio. Quando ficou doente, não conseguiu pagar. Agora eles querem que eu quite tudo. Quanto? 15 mil reais. Para vocês pode parecer pouco, mas para mim... Ricardo rapidamente calculou. Com o salário de enfermeira, mesmo com os plantões extras, seria impossível para ela quitar essa dívida e ainda sustentar 3 crianças. Eu posso emprestar o dinheiro para você. Ele ofereceu impulsivamente. Não. A resposta foi imediata e categórica. Já disse que não aceito caridade. Não é caridade, Fernanda. É um empréstimo. Você me paga quando puder. E se eu não conseguir pagar? O que acontece comigo? Perco meu emprego? Não posso correr esse risco, doutor. Essas crianças não têm mais ninguém no mundo além de mim. A conversa foi interrompida quando o Dr. Silva, outro médico da equipe, entrou na sala. Ricardo, preciso falar com você sobre o caso do leito 12. Ele parou ao ver Fernanda. Desculpe, não sabia que vocês estavam conversando. Pode falar, doutor. Eu já estava saindo. Fernanda se levantou rapidamente, enxugando os olhos. Espere, Fernanda, nossa conversa não terminou. Para mim terminou. E peço que mantenha sigilo sobre o que conversamos. É uma questão pessoal. Ela saiu da sala, deixando Ricardo dividido entre a vontade de ajudar
e o respeito pela independência dela. Nos dias seguintes, ele não conseguia tirar Fernanda da cabeça. Várias vezes se pegou observando-a trabalhar, notando como ela disfarçava o cansaço e a fome com sorrisos forçados para os pacientes. Foi na terça-feira seguinte que a situação tomou uma reviravolta dramática. Fernanda não apareceu para trabalhar, algo que nunca havia acontecido em seus 3 anos de hospital. Preocupado, Ricardo ligou para o celular dela, mas apenas caiu na caixa postal. Por volta das 2 da tarde, ele recebeu uma ligação inesperada. Doutor Ricardo, aqui é a Fernanda. Estou no Hospital das Clínicas com minha sobrinha. Ela está muito mal e eu não sei mais o que fazer. A voz dela estava carregada de desespero e pânico. O que aconteceu? A Sofia acordou com febre muito alta de madrugada. Trouxe ela para cá, mas está demorando muito para ser atendida. Ela está queimando, doutor. Está queimando e eu não consigo baixar a febre. Estou indo para aí. Qual setor? Pediatria de emergência. Ricardo cancelou seus compromissos e dirigiu-se imediatamente para o Hospital das Clínicas. Quando chegou, encontrou Fernanda segurando a pequena Sofia no colo, enquanto as outras 2 crianças dormiam abraçadas em cadeiras desconfortáveis da sala de espera. A cena partiu seu coração. Fernanda estava visivelmente desesperada, com os cabelos desarrumados e os olhos vermelhos de tanto chorar. A pequena Sofia gemia baixinho com o rostinho vermelho de febre. "Quanto tempo vocês estão esperando?" ele perguntou. "Desde as 5 da manhã. Eles dizem que é só uma virose, mas ela está assim há 2 dias e só piora." Ricardo examinou rapidamente a criança e ficou alarmado. A febre estava muito alta e havia sinais de desidratação grave. Usando seus contatos no hospital, ele conseguiu que Sofia fosse atendida imediatamente por um pediatra especialista. "Doutor Ricardo, como posso agradecer?" Fernanda segurava sua mão enquanto observava a sobrinha sendo medicada. "Você não precisa me agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não é verdade. Estamos aqui há 9 horas e ninguém se importou. Só quando o senhor chegou." O tratamento foi eficaz. Sofia respondeu bem aos medicamentos e, após algumas horas, a febre começou a baixar. Mas o susto havia quebrado todas as barreiras que Fernanda havia construído. Sentados na cafeteria do hospital enquanto aguardavam os resultados dos exames, ela finalmente se abriu completamente. "Meu irmão André era tudo para mim. Depois que nossos pais faleceram em um acidente, quando eu tinha 16 anos, ele me criou. Trabalhava em 2 empregos para pagar meus estudos de enfermagem. E ele ficou doente? Câncer. Foi muito rápido. Em 6 meses ele estava... Bem, não estava mais conosco. A esposa dele, Patrícia, não aguentou a pressão. Abandonou as crianças 1 semana depois do enterro. E sua família, seus tios, primos, eles disseram que eu era louca, que devia entregar as crianças para a adoção e seguir minha vida. Disseram que eu estava jogando meu futuro no lixo por causa de filhos que nem meus eram." Ricardo observou as 3 crianças dormindo nos braços umas das outras e sentiu uma admiração profunda por Fernanda. Ela havia abdicado de tudo para salvar aquelas vidas. "E os agiotas? Eles continuam cobrando?" "Toda semana. Ontem mesmo apareceram na minha porta. Deram mais 1 mês de prazo." "O que acontece se você não pagar?" "Prefiro não pensar nisso, querido ouvinte. Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Quando Sofia recebeu alta no final da tarde, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de todos eles. "Fernanda, tenho uma proposta para você. Se for sobre emprestar dinheiro, eu já disse que não é empréstimo, é trabalho. Tenho uma clínica particular que está precisando de uma enfermeira especializada. O salário é o dobro do que você ganha no hospital, e o horário é meio período. O senhor está inventando isso para me ajudar?" "Estou falando sério. A clínica existe há 5 anos e meu sócio tem me pressionado para contratar mais funcionários qualificados. Você seria perfeita para o cargo." Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos, claramente tentando processar a oferta. "E o hospital? Eu perderia meu emprego lá? Poderia trabalhar meio período nos 2 lugares, na clínica de manhã, no hospital à tarde.
Com os 2 salários você conseguiria quitar as dívidas e ainda dar uma vida melhor para as crianças. Por que está fazendo isso por mim? Ricardo hesitou antes de responder. A verdade era que Fernanda havia despertado nele sentimentos que estavam adormecidos há 5 anos, desde que perdeu sua esposa Marina em um acidente de carro. Mas isso era algo complexo demais para abordar naquele momento. Porque reconheço coragem quando vejo. E você é a pessoa mais corajosa que conheço. No dia seguinte, Fernanda visitou a Clínica Médica São Rafael, localizada no centro de Campinas. O local era menor do que esperava, mas bem equipado e com uma boa reputação na cidade. Dr. Henrique Moraes, sócio de Ricardo, a recebeu com certa frieza. Então você é a enfermeira que Ricardo tanto recomendou, ele disse, observando-a de cima a baixo. Sim, senhor. Trouxe meu currículo e referências. Vou ser direto com você. Essa clínica está passando por dificuldades financeiras. Não sei se é o melhor momento para contratar novos funcionários. Fernanda ficou desapontada, mas antes que pudesse responder, Ricardo chegou. Henrique, pensei que havíamos conversado sobre isso ontem. Conversamos, mas eu disse que precisava analisar a situação financeira antes de tomar qualquer decisão. Qual é o problema específico? Fernanda perguntou, surpreendendo os 2 médicos. Por que você quer saber? Henrique respondeu com outra pergunta. Porque antes de ser enfermeira, eu fiz 2 anos de administração. Talvez eu possa ajudar a entender onde está o problema. Henrique riu com sarcasmo. Uma enfermeira que acha que entende de gestão empresarial, que interessante. Henrique, Ricardo o repreendeu. Não, doutor, deixe ele falar. Fernanda manteve a calma. Doutor. Henrique, com todo respeito, se a clínica está com problemas financeiros, mesmo atendendo bem e tendo uma boa reputação, talvez o problema não seja falta de pacientes. E o que você sugere que seja? Gestão. Contas mal controladas, gastos desnecessários, falta de planejamento. Posso dar uma olhada nos livros? Henrique olhou para Ricardo, que apenas deu de ombros. Está bem, mas não espere encontrar nada que nosso contador não tenha visto. Fernanda passou as próximas 2 horas analisando as planilhas financeiras da clínica. O que descobriu a deixou estarrecida. Doutores Ricardo e Henrique, vocês podem vir aqui, por favor? Os 2 se aproximaram da mesa, onde ela havia espalhado vários documentos. Encontrei o problema. Na verdade, encontrei vários problemas. Como assim? Ricardo perguntou. Vocês estão pagando quase o dobro do preço de mercado pelos materiais básicos. Olhem aqui. Ela mostrou uma fatura. Essa caixa de luvas que vocês pagaram R$50, eu compro no hospital por 25. Nosso contador que negocia essas compras, Henrique explicou. Então vocês têm um contador desonesto. E tem mais. Olhem essas contas de energia elétrica dos últimos 6 meses. Ela mostrou uma sequência de faturas com valores muito altos. Vocês sabiam que estão sendo cobrados pela tarifa comercial máxima, mas pela atividade de vocês, poderiam pagar quase 60% menos. Como você sabe disso? Henrique perguntou, agora com interesse genuíno. Porque quando assumi a responsabilidade pelas crianças, tive que aprender a cortar gastos em tudo. Estudei cada conta, cada despesa. Foi questão de sobrevivência. Nas 2 semanas seguintes, Fernanda mergulhou nos livros da clínica com a determinação de quem sabia que sua vida dependia daquele emprego. O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. Ricardo, precisamos conversar. Ela o chamou no final de uma tarde. Descobriu mais alguma coisa? Descobri que vocês estão sendo roubados há pelo menos 3 anos. Como assim? Seu contador, Sr. Júlio, tem desviado dinheiro sistematicamente. Ele criou fornecedores fantasmas, inflacionou preços e até mesmo cobrou por serviços que nunca foram prestados. Ricardo ficou em choque. Sr. Júlio era contador da clínica desde a fundação e sempre foi considerado uma pessoa de confiança. Você tem certeza disso? Absoluta. Tenho todas as provas aqui. No último ano ele desviou quase R$80 mil. 80 mil? Isso explica por que estávamos sempre no vermelho, mesmo com a agenda cheia. Henrique, inicialmente cético quanto às habilidades de Fernanda,
ficou impressionado com a descoberta. Na reunião seguinte, ele foi o primeiro a apoiar sua contratação. Fernanda, você salvou nossa clínica. Não só merece o emprego, como merece uma participação nos lucros. Eu só quero uma oportunidade de trabalhar e sustentar minha família. Com o contador desonesto afastado e os contratos renegociados, a clínica começou a prosperar rapidamente. Fernanda foi oficialmente contratada como enfermeira-chefe e gerente administrativa, com um salário que triplicava sua renda anterior. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu comprar comida suficiente para as crianças e ainda começar a quitar as dívidas do irmão. Mas a proximidade diária com Ricardo estava despertando sentimentos que ela tentava desesperadamente ignorar. Ricardo, por sua vez, lutava contra uma culpa profunda. 5 anos após perder Marina, ele finalmente havia encontrado alguém que fazia seu coração voltar a bater mais forte. Mas sentia que isso era uma traição à memória da esposa. A situação se complicou quando os colegas do hospital começaram a espalhar rumores sobre o relacionamento entre eles. Ouvi dizer que a Fernanda está ganhando muito bem na clínica do Dr. Ricardo, comentou Carla com um tom malicioso. Deve ser muito qualificada para merecer um salário tão alto. O que você está insinuando? Márcia, outra enfermeira, perguntou. Nada. Só acho interessante como algumas pessoas têm sorte, não é? Os rumores chegaram até Ricardo, que ficou furioso. Fernanda, precisamos conversar sobre os comentários que estão fazendo no hospital. Que tipo de comentários? Estão insinuando que você conseguiu o emprego na clínica por outros motivos que não sua competência. Fernanda ficou vermelha de raiva. E o que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que são comentários maldosos de pessoas invejosas. Mas isso pode prejudicar sua reputação, doutor. Talvez seja melhor eu sair da clínica. De jeito nenhum. Você é a melhor funcionária que já tivemos. Se alguém tem problema com isso, o problema é deles. Mas a pressão aumentou quando uma figura do passado de Ricardo apareceu inesperadamente. Valéria Santos, ex-cunhada que sempre teve uma relação conflituosa com ele. Ricardo soube que você reabriu a clínica com uma nova sócia, ela disse, entrando sem convite em seu consultório. Valéria, o que você está fazendo aqui? E ela não é sócia, é funcionária. Vim cobrar minha parte na clínica. Como irmã da Marina, tenho direitos sobre o patrimônio que ela ajudou a construir. Do que você está falando? Marina nunca teve participação na clínica. Tenho documentos que provam o contrário. Valéria colocou uma pasta sobre a mesa de Ricardo. Marina investiu R$50 mil na clínica em 2018. Tenho aqui o contrato de sociedade assinado por vocês dois. Ricardo ficou confuso. Ele não se lembrava de Marina ter feito qualquer investimento na clínica. Isso não faz sentido. Marina tinha seu próprio consultório. Ela nunca se interessou pela minha clínica. Leia os documentos, Ricardo, e me dê uma resposta em 1 semana. Ou aceita me dar minha parte, ou nos vemos no tribunal. Após Valéria sair, Ricardo analisou os documentos com atenção. Aparentemente eram legítimos, mas algo não batia. Marina nunca havia mencionado esse investimento e eles sempre foram transparentes um com o outro sobre questões financeiras. Naquela noite, ele levou os documentos para casa e decidiu procurar entre os papéis da esposa alguma evidência que esclarecesse a situação. Fernanda, percebendo a preocupação dele no dia seguinte, perguntou se havia algo errado. É complicado. A irmã da minha esposa apareceu ontem alegando ter direitos sobre a clínica. Que tipo de direitos? Ela afirma que Marina era sócia da clínica. Tem documentos que parecem comprovar isso. Posso dar uma olhada? Talvez consiga identificar alguma irregularidade. Ricardo hesitou. Era uma questão muito pessoal, mas a competência de Fernanda para detectar fraudes já havia sido comprovada. Está bem, mas isso fica entre nós. Fernanda analisou os documentos durante todo o final de semana. Na segunda-feira, chegou à clínica com uma descoberta surpreendente. Ricardo, preciso mostrar uma coisa para você. O que descobriu? Essa assinatura da Marina nos documentos, ela é falsa. Como você pode ter certeza? Porque encontrei a assinatura verdadeira dela em outros documentos que você me mostrou. Olhe aqui.
Ela colocou as duas assinaturas lado a lado. A curvatura do M é completamente diferente. E repare na pressão da caneta. Esta aqui foi feita com muito mais força, como se a pessoa estivesse tentando imitar. Ricardo olhou atentamente e viu que Fernanda estava certa. Mas como Valéria conseguiu documentos falsos tão convincentes? Ela pode ter tido ajuda profissional, ou talvez conhecesse alguém que tivesse acesso a documentos em branco da época. O que devo fazer? Confrontá-la com as evidências, e se ela insistir, ameace com uma análise grafotécnica oficial. No dia seguinte, Ricardo marcou um encontro com Valéria em seu escritório de advocacia. Fernanda insistiu em acompanhá-lo como testemunha. Valéria, analisei os documentos que você me trouxe e encontrei algumas inconsistências. Que tipo de inconsistências? A assinatura da Marina não bate com outras assinaturas dela que eu tenho. Você está insinuando que eu falsifiquei documentos? Estou afirmando. E se você insistir com essa farsa, vou solicitar uma perícia grafotécnica oficial. Valéria ficou visivelmente nervosa. Você não pode provar nada. Posso e vou. E quando provar, vou processar você por falsificação de documentos. Foi então que Fernanda se manifestou. Senhora Valéria, posso fazer uma pergunta? Quem é você? Sou a gerente administrativa da clínica e gostaria de saber, se a sua irmã realmente tivesse investido R$50 mil na clínica em 2018, por que ela nunca recebeu dividendos? Não há registros de pagamentos para ela em nossa contabilidade. Isso deve ter sido um acordo verbal entre eles. Um acordo verbal para um investimento de R$50 mil? Isso é muito pouco provável para alguém com a formação da doutora Marina. Valéria percebeu que estava encurralada. Sua expressão mudou de confiança para desespero. Está bem. Eu preciso do dinheiro, está certo? Estou com dívidas enormes e pensei que Ricardo não ia questionar. Você falsificou a assinatura da sua própria irmã para me extorquir? Ricardo estava indignado. Eu não queria fazer isso, mas estou desesperada. Perdi muito dinheiro em investimentos ruins e os credores estão me pressionando. Isso não justifica o que você fez. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Após Valéria partir, Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos. Fernanda, obrigado por me defender dessa forma. Você foi incrível. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez muito mais que isso. Você me protegeu a clínica, protegeu nosso trabalho. Havia algo na forma como ele disse "nosso" que fez o coração de Fernanda acelerar. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Havia uma intimidade nova, nascida da confiança mútua e do apoio nos momentos difíceis. Mas Fernanda, consciente das diferenças sociais entre eles, começou a se afastar emocionalmente. Ela havia crescido na periferia, estudado em escola pública e sempre teve que lutar por tudo na vida. Ricardo, por outro lado, vinha de uma família de médicos, havia estudado nas melhores escolas e vivia em um mundo completamente diferente do dela. Tia Fer, por que você fica triste quando volta do trabalho? Perguntou Isabela numa noite. Eu não fico triste, princesa. Fica sim. Você suspira muito e fica olhando para o nada. É só cansaço do trabalho. É por causa do doutor Bonito? Fernanda quase engasgou com o café. Que doutor Bonito? Aquele que trouxe brinquedos para nós quando a Sofia estava doente. Você gosta dele, né? Isabela, isso não é assunto para criança. Mas eu vi como você olha para ele. É igual a como o papai olhava para a mamãe nas fotos. A inocência da pergunta tocou Fernanda profundamente. As crianças haviam notado seus sentimentos antes mesmo dela admitir para si mesma. Naquela noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, ela se permitiu pensar honestamente sobre Ricardo. Era impossível negar que estava apaixonada por ele, mas também era impossível ignorar o abismo social que os separava. Na semana seguinte, sua insegurança foi alimentada por um comentário casual de Henrique. Fernanda, Ricardo comentou que você nunca foi casada. É surpreendente para uma mulher da sua idade e beleza. E por que isso seria surpreendente? Bem, geralmente as mulheres já estão estabelecidas aos 28 anos, casadas com filhos próprios. Eu tenho filhos,
As 3 crianças que crio são meus filhos. Sim, claro, mas não é a mesma coisa, não é? São filhos adotivos. Para mim, são filhos verdadeiros, não há diferença. Entendo, é muito nobre da sua parte, mas não deve ser fácil para um homem aceitar uma situação assim, principalmente um homem na posição do Ricardo. As palavras de Henrique, mesmo que não intencionalmente cruéis, ecoaram na mente de Fernanda durante dias. Ele estava certo? Ricardo realmente poderia aceitar um relacionamento com alguém em sua situação? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A resposta veio de forma inesperada na sexta-feira seguinte. Ricardo chegou à clínica carregando uma caixa grande. O que é isso? Fernanda perguntou. São brinquedos e roupas que pertenceram à minha filha. Sua filha? Eu não sabia que você tinha filhos. Marina estava grávida quando faleceu. Perdemos os 2 no acidente. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Fernanda sentiu o coração se partir ao imaginar a tragédia que Ricardo havia enfrentado. Desculpe, eu não sabia. Não há o que desculpar. Guardei essas coisas durante 5 anos, mas acho que é hora de elas servirem a alguém que precisa. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Por favor, aceite. Seria uma honra para mim saber que estão sendo usadas pelas suas meninas. Não são minhas filhas, são minhas sobrinhas. Para mim, são suas filhas. Vi como você cuida delas, como se sacrifica por elas. Se isso não é ser mãe, eu não sei o que é. Naquela noite, quando Fernanda mostrou os presentes para as crianças, Isabela fez uma pergunta que a deixou sem palavras. Tia Fer, você acha que o Dr. Ricardo poderia ser nosso papai? Por que você pergunta isso, querida? Porque ele cuida de nós como um papai, e você fica feliz quando está com ele. As coisas não são tão simples assim, Isabela. Por que não? Se vocês se gostam e nós gostamos dele, por que não pode ser nossa família? A lógica infantil de Isabela era ao mesmo tempo tocante e dolorosa. Fernanda sabia que a vida real era muito mais complicada que os sonhos de uma criança de 6 anos. No sábado seguinte, Ricardo apareceu inesperadamente na casa de Fernanda. Espero que não se importe com a visita não anunciada. Trouxe sorvete para as crianças. Claro que não me importo. Elas vão ficar felizes. Passar a tarde observando Ricardo brincando com as 3 crianças foi simultaneamente a coisa mais linda e mais torturante que Fernanda já havia experimentado. Ele era natural com elas, paciente, carinhoso, exatamente como ela imaginava que seria um pai perfeito. Tio Rick, você vai casar com a tia Fer? Miguel perguntou do nada, com a sinceridade brutal típica de criança de 4 anos. Ricardo quase engasgou com o refrigerante. Miguel? Fernanda o repreendeu mortificada. Mas ele pode ser nosso papai, né, tia? Miguel, pare com isso agora. Está tudo bem, Fernanda, Ricardo disse gentilmente. Miguel, é uma ideia interessante. O que vocês acham disso? Eu acho que seria legal, Isabela respondeu animada. Eu também, Miguel concordou. E a Sofia? Ricardo perguntou à bebê, que bateu palmas e riu. Acho que ela também aprova, ele concluiu, fazendo Fernanda corar intensamente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo ajudou Fernanda a lavar a louça. Sinto muito pelo constrangimento de hoje, ela disse. Que constrangimento? As perguntas das crianças. Elas não entendem que... Que o quê? Que somos de mundos diferentes, Ricardo. Você é um médico bem-sucedido, com formação, família tradicional. Eu sou uma enfermeira que mora na periferia e cria 3 crianças que nem são minhas filhas biológicas. E você acha que isso importa para mim? Deveria importar. As pessoas vão falar, vão julgar. Não é justo com você. Ricardo parou de secar o prato e se virou para ela. Fernanda, posso te contar algo sobre Marina? Claro. Ela era filha de um porteiro e uma doméstica. Cresceu em uma favela na zona leste de São Paulo. Estudou medicina com bolsa de estudos e trabalhando como auxiliar de limpeza nos fins de semana. Fernanda o olhou surpresa. Eu não sabia.
Ela era a pessoa mais extraordinária que já conheci, não por causa da origem dela, mas apesar dela. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não está no sobrenome ou na conta bancária. E o que você está tentando me dizer? Que quando vejo você lutando todos os dias para dar uma vida melhor para essas crianças, quando vejo seu caráter, sua força, sua bondade, eu vejo alguém muito parecida com a mulher que eu amei. Ricardo, deixa eu terminar. Fernanda, você me fez voltar a acreditar no amor. Após 5 anos vivendo como um fantasma, você me trouxe de volta à vida. Mas eu não posso substituir a Marina. Eu não quero que você substitua ninguém. Quero que você seja você mesma. A mulher corajosa que conheci, que salvou nossa clínica, que protege essas crianças com sua vida. Antes que Fernanda pudesse responder, eles foram interrompidos pelo choro de Sofia. Quando voltaram depois de acalmar a bebê, o momento havia passado, mas algo havia mudado definitivamente entre eles. Na segunda-feira seguinte, a rotina deles na clínica ganhou uma nova dinâmica. Havia uma intimidade silenciosa, olhares que duravam um pouco mais, sorrisos que significavam mais do que palavras. Mas Fernanda ainda lutava contra suas inseguranças. Durante o almoço, ela aproveitou que Ricardo não estava para ligar para sua antiga professora de enfermagem, Dona Conceição, que sempre foi como uma mãe para ela. Dona Conceição, posso pedir um conselho? Claro, minha filha. O que está acontecendo? Eu acho que estou apaixonada por alguém. Que bom. Era a hora. Você merece ser feliz. Mas é complicado. Ele é muito acima do meu nível. Fernanda Santos, eu não criei você para falar assim de si mesma. Mas é a verdade, Dona Conceição. Ele é médico, tem uma vida estabelecida E você é uma mulher excepcional que criou 3 crianças sozinha, salvou uma empresa da falência e tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Não é tão simples assim. O amor nunca é simples, minha filha. Mas se ele é um homem bom e vocês se amam, o resto é conversa fiada. A conversa com Dona Conceição deu coragem a Fernanda, mas ainda havia obstáculos a enfrentar. O maior deles veio na forma de uma ligação inesperada na quarta-feira. Fernanda Santos? A voz masculina do outro lado da linha era áspera. Sim, quem fala? Aqui é João Carlos. Você sabe quem eu sou. O sangue de Fernanda gelou. João Carlos era o agiota principal que emprestara dinheiro para seu irmão. O que você quer? Você sabe muito bem o que eu quero. O prazo venceu ontem. Eu tenho o dinheiro. Todo? Sim, todos os 15 mil. É que agora não são mais 15 mil. Como assim? Juros de atraso, agora são 20 mil. Isso é abusivo. Não estava no acordo. Está no acordo sim, leia a letra miúda. Você tem até sexta-feira, ou as consequências serão desagradáveis. A ligação foi encerrada, deixando Fernanda em pânico. Ela havia conseguido economizar 15 mil reais, mas 20 mil era impossível. Naquela noite ela não conseguiu dormir. As ameaças veladas de João Carlos ecoavam em sua mente. Ela sabia que não podia mais esconder a situação de Ricardo. Na quinta-feira, ela chegou à clínica visivelmente abalada. Fernanda, está tudo bem? Ricardo perguntou preocupado. Não, não está. Preciso falar com você. Ela contou sobre a ligação do agiota e como a dívida havia aumentado sem explicação. Isso é extorsão. Ricardo ficou indignado. Pode ser, mas eu não tenho escolha. Se não pagar, eles vão... Bem, você sabe como essas pessoas agem. Você não vai pagar nada além dos 15 mil originais. Ricardo, você não conhece essas pessoas. Elas não brincam. E eu não vou deixar você se submeter a essa chantagem. O que você pretende fazer? Vou com você pagar a dívida e vou deixar claro que qualquer tentativa de extorsão será comunicada às autoridades. Isso pode ser perigoso para você. Fernanda, escute bem o que eu vou dizer. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com as crianças. Nada. Na sexta-feira, eles se dirigiram juntos ao local marcado por João Carlos, um bar na periferia da cidade. Fernanda estava nervosa, mas a presença de Ricardo a tranquilizava. João Carlos era exatamente como ela imaginava. Um homem baixo e robusto,
com cicatrizes no rosto e um olhar intimidador. Então você trouxe seu namorado rico para me impressionar? Ele disse com desdém. Vim apenas como testemunha, Ricardo respondeu calmamente, para garantir que tudo seja feito de acordo com a lei. Lei? João Carlos riu. Aqui quem faz a lei sou eu. Aqui estão os 15 mil reais. Fernanda colocou o envelope sobre a mesa. O valor original da dívida. Eu disse que agora são 20 mil. E eu disse que isso é extorsão, Ricardo se manifestou. Aceite os 15 mil e considere a dívida quitada. E se eu não aceitar? Então terá que explicar para as autoridades por que está tentando cobrar uma dívida inexistente. João Carlos observou Ricardo por alguns segundos, claramente avaliando a situação. Percebeu que estava lidando com alguém que não se intimidaria facilmente. Está bem, desta vez aceito, mas não quero mais ver vocês por aqui. Não se preocupe, não temos intenção de voltar, Ricardo respondeu. Quando saíram do bar, Fernanda finalmente se sentiu livre. Pela primeira vez em 8 meses, a ameaça que pairava sobre sua família havia sido eliminada. Ricardo, como posso te agradecer? Você não precisa me agradecer. Somos uma equipe, lembra? Equipe. Na clínica, na vida, onde você quiser que sejamos. Naquela noite, Ricardo foi jantar na casa de Fernanda para comemorar o fim das dívidas. Observando-o interagir com as crianças, ela finalmente permitiu que seus sentimentos viessem à tona. Depois que as crianças foram dormir, eles ficaram conversando no sofá da sala pequena. Fernanda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter seus próprios filhos? Eu tenho meus filhos, ela apontou para o quarto das crianças. Eu sei. Mas e filhos biológicos? Honestamente, não. Desde que essas 3 chegaram à minha vida, nunca pensei nisso. Elas preenchem completamente meu coração. E se um dia você conhecesse alguém que quisesse formar uma família com vocês 4? Essa é uma pergunta muito específica, Dr. Ricardo. É porque tenho uma resposta muito específica em mente. Ele se aproximou dela no sofá. Fernanda, eu me apaixonei por você. Por sua força, por sua bondade, por sua dedicação, e me apaixonei por essas 3 crianças também. Ricardo, deixe eu terminar. Sei que é cedo, sei que temos muito a descobrir um sobre o outro, mas também sei que não quero passar nem mais um dia fingindo que o que sinto por você é apenas amizade profissional. E se não der certo? E se as pessoas estiverem certas sobre sermos de mundos diferentes? Então, enfrentaremos isso juntos. Fernanda, você quer tentar? Em vez de responder com palavras, ela o beijou. Foi um beijo suave, cheio de esperança e promessas de futuro. Nos meses seguintes, o relacionamento deles floresceu tanto no âmbito pessoal quanto profissional. A clínica prosperava sob a gestão conjunta, e Ricardo se tornou uma figura paterna natural para as 3 crianças. Mas nem tudo foi fácil. Houve comentários maldosos no hospital, olhares de julgamento de alguns colegas e momentos de insegurança por parte de Fernanda. O maior teste veio quando Isabela ficou doente com pneumonia e precisou ser internada. Ricardo acompanhou Fernanda durante 3 dias no hospital, dormindo em cadeiras desconfortáveis e cuidando das outras 2 crianças. Doutor, por que está fazendo isso? Fernanda perguntou numa madrugada difícil. Porque ela é minha filha também. Não, não é. Você não tem obrigação nenhuma com elas. Fernanda, olhe para mim. Essas 3 crianças são minha família. Você é minha família. Não por obrigação, mas por escolha. Foi nesse momento que Fernanda entendeu que o amor de Ricardo era real e incondicional. 6 meses depois do primeiro beijo, numa tarde tranquila na clínica, Ricardo fez uma descoberta que conectaria suas vidas de uma forma que jamais imaginou. Fernanda, você pode vir aqui? O que foi? Estava organizando alguns papéis antigos da Marina e encontrei isso. Ele mostrou um recibo de pagamento médico de 3 anos atrás. André Santos. Esse é o nome do seu irmão, não é? Sim, por quê? Porque Marina tratou dele. Ela pagou o tratamento completo sem me contar. Fernanda olhou o documento em choque. Não pode ser. Aqui estava a assinatura dela e uma anotação. Paciente sem condições financeiras.
Tratamento por conta da casa. Mas como ela soube do André? Deve ter sido quando ele procurou tratamento particular e não tinha como pagar. Marina sempre fazia isso. Tratava pacientes carentes sem cobrar nada. Você está dizendo que sua esposa salvou a vida do meu irmão? Estou dizendo que ela deu mais 3 anos de vida para ele. 3 anos que ele teve com as filhas. Fernanda começou a chorar. A generosidade de Marina havia permitido que André vivesse o suficiente para ver Sofia nascer e para passar mais tempo com as outras 2 filhas. Se ela não tivesse feito isso, as meninas teriam perdido o pai muito antes e talvez nunca tivessem conhecido você como mãe. É como se ela tivesse preparado o caminho para que nos encontrássemos. Talvez tenha sido exatamente isso. Naquela noite, Ricardo levou Fernanda ao túmulo de Marina. Era a primeira vez que ele voltava lá desde o funeral. Farina, quero apresentar alguém muito especial para você, ele disse, segurando a mão de Fernanda. Esta é a Fernanda. Ela cuida das filhas do homem que você salvou. E ela... bem, ela está me ensinando a voltar a viver. Fernanda se ajoelhou diante da lápide. Obrigada por salvar meu irmão. Obrigada por dar mais tempo para ele com suas filhas. E obrigada por criar um homem tão especial. 2 meses depois, numa manhã de sábado, Ricardo chegou à casa de Fernanda com uma expressão misteriosa. Tenho uma surpresa para vocês, ele anunciou. Que tipo de surpresa? Isabela perguntou animada. É uma surpresa que vai mudar nossas vidas para sempre. Ele se ajoelhou diante de Fernanda, tirando uma pequena caixa do bolso. Fernanda Santos, você quer casar comigo? E vocês 3, ele olhou para as crianças, querem ser oficialmente minhas filhas? Sim, Isabela gritou antes mesmo de Fernanda poder responder. Eu também quero, Miguel concordou. Sofia, mesmo sem entender, bateu palmas e riu. E você, Fernanda? Ricardo perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Sim, ela sussurrou. Sim, queremos ser sua família. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples no hospital onde se conheceram. Dona Conceição foi a madrinha de Fernanda e Henrique foi o padrinho de Ricardo. As 3 crianças foram as damas de honra e pajem, usando as roupas que haviam pertencido à filha que Marina esperava. Vocês aceitam um ao outro não apenas como marido e esposa, mas como uma família unida pelo amor, pela superação e pela esperança? Perguntou o juiz. Aceitamos, responderam juntos. Na festa, realizada no salão de eventos da clínica, Fernanda fez um discurso emocionante. Há 2 anos, eu pensava que minha vida havia acabado, que eu seria apenas uma mulher solitária, criando 3 crianças sem perspectiva de futuro. Hoje, descobri que às vezes as maiores tragédias podem se transformar nas maiores bênçãos. Ricardo me ensinou que uma família não precisa ser perfeita para ser verdadeira, que o amor não conhece barreiras sociais ou diferenças de origem, e que juntos podemos superar qualquer obstáculo. As minhas filhas, ela olhou para as 3 crianças. Obrigada por me ensinarem o que é ser mãe. Ao meu marido, ela sorriu para Ricardo. Obrigada por me mostrar que mereço ser amada. E a Marina, ela olhou para o céu. Obrigada por cuidar de todos nós, mesmo não estando mais aqui. Fim da história. Agora me conta, o que você achou dessa história de superação e amor? Você acredita que o destino realmente entrelaça as vidas das pessoas? Deixe seu comentário compartilhando sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.